Coração acelerado, boca seca, falta de ar, tremores, dores musculares. Como é que pode a ansiedade, algo na sua cabeça, causar tanto problema no seu corpo? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Bruna Campos, eu sou médica, psiquiatra e nos últimos anos, nos últimos 10 anos, desde que eu me formei, venho ajudando muitos pacientes dentro do consultório, produzindo conteúdo e aqui o canal é mais um espaço para transmitir informação, levar informação sobre saúde mental, sobre ansiedade, tudo relacionado a esse universo. E aqui é onde eu te mostro também um caminho para você e a sua ansiedade finalmente fazerem as pazes. No vídeo de hoje eu vou explicar para você e fazer você entender de uma vez por todas como é que a ansiedade, algo que é processado ali no nosso cérebro, na nossa mente, é capaz de trazer tanta alteração, tanto sintoma no nosso corpo, sintomas físicos, Pode parecer estranho inicialmente, num primeiro momento, Muita gente chega com essa queixa, chega preocupado com isso no consultório, no dia a dia, mas basta entender um pouquinho o funcionamento do nosso corpo e você vai ver que tudo vai fazer sentido e até o final desse vídeo você vai entender isso de uma vez por todas. Você pode achar que isso é uma dúvida, uma pergunta que só você se faz, que às vezes tem gente que fica com vergonha, de perguntar, mas não é vergonha nenhuma, porque essa é uma dúvida super comum e os sintomas físicos, eles são muito frequentes e muito presentes na vida das pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade, E para exemplificar isso, eu vou trazer aqui uma historinha baseada em fatos reais de um dos casos, assim, de uma paciente que eu atendi por um período nos últimos anos e baseado ali no quadro dela, eu acho que vai ser legal para poder exemplificar e você ver que isso é muito mais comum do que você imagina. Bom, para começar, queria trazer o exemplo, então, dessa paciente que eu atendi há uns anos atrás, fiquei um tempo acompanhando ela, e ela era uma paciente, vou trazer alguns elementos, assim, que eu acho importante para você entender. Ela era uma paciente, tinha ali por volta dos seus 40, 45 anos no máximo. Ela trabalhava no meio corporativo, Então ela trabalhava numa empresa, era super bem sucedida na carreira dela, Tinha uma relação boa com a família, ela era casada, tinha 2 filhos, um casal de filhos pré-adolescentes, ali no começo da adolescência, e uma vida aparentemente tranquila, ok, até a primeira página. E ela começou depois de um tempo, alguns meses antes dela me procurar, Ela começou a sentir dores muito intensas no pescoço, que aí provocavam depois de um tempo, no final do dia, começava a provocar dores de cabeça em alguns dias, mas ela se queixava muito de uma queimação e do incômodo muito intenso, muito forte, muito desconfortável na região do pescoço, E aí isso começou a incomodar, a preocupar, e aí ela começou a procurar, foi no ortopedista, e foi depois no neuro, voltou no ortopedista, fez um monte de exame, viraram ela de cabeça para baixo, E a princípio não descobriram nada, os exames não mostraram nada, e até que depois de um tempo, o ortopedista conversando com ela, sugeriu que ela marcasse uma consulta com o psiquiatra. E no primeiro momento, depois ela me falou isso, que ela achou super estranho, porque, bom, ela estava com uma dor ali, e o ortopedista não explicou muito bem, mas pediu para ela ir, e ela, bom, como ela queria resolver a dor, ela resolveu marcar consulta e chegou até a mim no consultório. E aí, bom, quando eu comecei a conversar com essa paciente, entender um pouquinho do que estava se passando, o que fez o ortopedista ali, ter pensado, assim, que talvez seria interessante ela ser avaliada. Fui levantando ali a história dela e ela foi me contando que sim, ela tinha tido um episódio, ela estava já com 40, 45 anos, e ela relatou que no início da vida adulta, final da adolescência, ela tinha tido um período ali com alguns sintomas de ansiedade, mas que na época ela nem chegou a procurar tratamento, ajuda, depois de algumas semanas ou meses, aquilo melhorou, dos sintomas mais intensos, Então, ela passou a vida dela toda sem nenhum acompanhamento, sem nenhum transtorno mental diagnosticado, nem nada, e sem nenhum prejuízo ali visível, que pudesse ser associado a um transtorno mental, um transtorno de ansiedade. Mas
ela relatava também no dia a dia dela, né, assim, como alguém muito ligada ela usava essa expressão, né, ligada no 220, né, então estava sempre fazendo alguma coisa, muito agitada, muito preocupada, sempre à frente ali das situações, né, prevendo ali situações e problemas futuros. Era parte ali também o trabalho dela, né, ela ocupava um cargo ali de gestão, né, de gerência, então fazia parte também estar ali atenta a muitos problemas ali no dia a dia, né, de trabalho, mas era algo muito da personalidade dela, muito antes dela entrar na empresa, nessa empresa que ela trabalhava, ela já tinha esse padrão, né, então era alguém que ocasionalmente, né, apesar de não ser nada que se prolongasse por muito tempo, mas com alguma frequência, né, com os pepinos ali que apareciam para resolver, para serem resolvidos na rotina, com alguma frequência ela relatava que ficava ali alguns dias sem dormir direito, né, demorando muito para dormir, acordando muitas vezes ao longo da noite, né, isso antes de começar a apresentar essa dor, né, essa dor no pescoço, que foi o que motivou ela a procurar ajuda. E bom, depois, né, de mais ou menos uns 2, 3 meses antes de surgir essa dor, ela começou a relatar que ela estava tendo uma carga de trabalho muito grande, muito maior, né, na empresa. Ela estava num momento ali em que ela estava precisando, estava acumulando função e com uma cobrança muito grande, com algumas metas, com alguns uma pressão ali muito grande no trabalho, isso já estava estressando. Ela teve um problema na família, um problema de saúde na família, que também estava demandando muito ali da energia dela, né, física, emocional, e ela foi se sentindo sobrecarregada, ela estava cansada, ela começou a não dormir bem, né, e aí as coisas foram uma bola de neve, né, se acumulando, né, depois a gente olhando retrospectivamente, né, a gente conseguiu entender isso, né, que na grande maioria das vezes, né, como acontece na grande maioria das vezes, é isso, nunca é do nada, de repente, vem num processo ali contínuo, né, que, bom, ela no começo não deu muita importância, ela falou que em alguns momentos ela estava, por conta dessa demanda, começou a tomar muita cafeína, né, um consumo maior de café, de Coca-Cola, né, ali ao longo do dia, que era uma bebida que ela gostava muito, né, e aí isso atrapalhava o sono dela, ela estava mais cansada e estava mais irritada por conta da privação de sono e com mais o estresse, e aí essas dores começaram a incomodar. E como essas dores, esse sintoma físico, né, era algo que ela atrapalhava muito, aí sim ela resolveu procurar ajuda. Ela não estava tendo crises de ansiedade, né, então por isso que ela estranhou no primeiro momento, mas depois, né, já na primeira consulta, eu conversando com ela, ela foi realmente pontuando, né, que ela estava tendo episódios de palpitação, né, teve alguns episódios em que no último 1 mês e meio, 2 meses antes dela me procurar, ela começou a ter alguns episódios de choro, às vezes sem motivo, de ficar muito irritada. Final de semana, quando ela era para ela estar com a família, curtindo, relaxando, ela não conseguia desligar. Ela tirou férias do trabalho, quando ela conseguiu tirar uns diazinhos ali de férias, que era um momento para ela realmente se desconectar, ela não conseguiu se desconectar, e aí teve até um problema com o marido dela, né, assim, porque ela ficava o tempo todo ali conferindo coisa de trabalho, e ficava sempre com a sensação ali de que algo ali ruim ia acontecer, de que iam ligar para ela, enfim, tudo isso ali culminando, né, assim, já ali num caldeirão ali de sintomas que já estavam já algumas semanas, alguns meses, né, alguns poucos meses, de forma mais intensa, persistente, mas ela, como ela mesma trouxe, né, ela já estava acostumada a vida toda, né, ela era meio assim, ela se definia como um tratorzão, assim, né, então ela passava em cima dos problemas, resolvia, ia acumulando tudo, ela demorou para notar que aquilo ali, que aquele momento que ela estava vivendo, estava realmente deixando o nível de estresse dela, né, acima do normal, do que era normal até para ela, né? E ela foi levando, foi perdendo o sono, foi ficando irritada, até que essas dores, né, chamaram mais a atenção dela, que foi quando ela resolveu procurar realmente ajuda. Outro ponto que ela trouxe também foi que alguns meses antes, até mesmo antes da dor no pescoço começar a ficar mais intensa, ela nunca tinha tido, né, até então, nunca tinha tido problema de pressão
alta, e ela teve 2 ou 3 episódios de mal-estar físico, e aí ela procurou, no segundo ou terceiro, ela procurou um pronto-socorro, e lá a pressão dela estava muito alta, né? Mediram a pressão dela e a pressão dela estava muito alta. Ela achou muito estranho, porque ela nunca tinha tido problema nenhum de saúde até então. E ela foi no cardiologista, né? Marcou uma consulta depois, fez uma avaliação, fez ali os exames e foi diagnosticada realmente com pressão alta, né? Com hipertensão arterial. Então ela já começou também meses antes, né, pouco tempo antes dessa dor no pescoço, ela já começou também, já teve um padrão diferente, né, que surgiu essa pressão alta, que na época o cardiologista mencionou com ela, né, a questão do estresse, que naquele momento eles pontuaram ali em relação ao trabalho, não entrou nem esse contexto todo ali da vida dela, estava no comecinho, mas alguma coisa já dizia, né, que o corpinho dela já não estava dando conta de manter aquele nível de estresse, aquela pressão e aquela privação de sono por muito tempo. Então, no caso dela, dessa paciente, ela não tinha tido nenhum episódio de crise de ansiedade muito intensa, mas ela já estava tendo manifestações físicas e sintomas para além só de uma preocupação com as situações do dia a dia, percebe? Ela já tinha começado a ter, a gente não pode dizer que exatamente por causa disso, mas a gente sabe que o estresse contribui muito, né, assim, para o aumento da pressão arterial. Isso já começou a acontecer. Ela estava com sono de pior qualidade, ela começou a sentir essas dores musculares com mais frequência, isso começou a atrapalhar ainda mais a qualidade de vida dela. Então, percebe como foram se somando ali alguns sintomas, inclusive sintomas físicos, né, e que depois de um tempo passaram a chamar a atenção dela. E com os sintomas, né, psíquicos e com essa dificuldade de relaxar e com a irritabilidade, com a inquietude, a agitação que ela apresentava ali no dia a dia, com a alteração de sono, tudo aquilo ali presente, naquele momento a gente entendeu ali, expliquei para ela que aquilo provavelmente, né, se tratava ali de um quadro de transtorno de ansiedade generalizada, né, que não tinha um ponto específico, mas eram questões, tudo na rotina dela ali estava deixando ela muito ansiosa, muito preocupada, estavam provocando sintomas físicos, né, já estava trazendo prejuízo ali naquele acúmulo de estresse, né, e as pessoas ao redor dela, isso foi importante também, porque colegas de trabalho, o marido dela, os próprios filhos estavam comentando que ela estava sempre muito estressada, que ela já estava mais nervosa, irritadiça, impaciente, né? E ela mesma falou, né, que ela percebeu, ela começou a notar, né, que ela estava perdendo muito a paciência com os filhos pré-adolescentes, né? Quem tem adolescente em casa sabe que não é fácil, mas ela estava num nível de impaciência que não era o habitual para ela, né? Então, ela foi diagnosticada com TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada. Ela já estava em acompanhamento ali, a gente começou o tratamento, ela foi orientada a começar a psicoterapia, né? E ela começou a terapia, fez um vínculo excelente com a terapeuta. E depois de um tempo, entendendo melhor sobre a ansiedade dela, sobre a rotina dela, sobre os próprios sintomas, o trabalho na terapia e o acompanhamento, né, psiquiátrico que foi necessário naquele momento, depois de alguns meses ela já estava melhor. Depois de um tempo ela conseguiu, até foi diminuindo, né, o remédio da pressão que ela tomava, né, que ela não estava tendo mais picos de pressão tão altos, né? Então ela conseguiu diminuir muito, até o período que eu acompanhei, ela já estava com uma dose bem menor do remédio da pressão. E depois de um tempo ela teve alta do tratamento farmacológico, do tratamento psiquiátrico, né, e seguiu com a terapia. E nesse período, já nos primeiros meses, com a melhora dos sintomas de ansiedade, a dor no pescoço, que foi o motivo dela ter procurado ajuda, né, foi melhorando, né? Então, já com algumas semanas, alguns meses de tratamento, ela já não se queixava mais dessa dor no pescoço. E aí, quando a gente conta isso, né, assim, parece uma coisa mágica, e não tem mágica nenhuma, e eu vou explicar para você qual que é por que isso parece mágica, né, mas não é. Bom, no caso dessa paciente, surgiu essa dor no pescoço, né,
Mas tem muita gente que tem vários outros sintomas, né? Que depois de um tempo entendem, algum médico avalia, um profissional avalia e vê que tem relação com aquele quadro de ansiedade. Então, dor nas costas, dor de estômago é relativamente frequente, né? Às vezes alguma alteração na pele, às vezes queda de cabelo, enxaqueca, né? Alterações no intestino. Então, tem uma gama enorme ali de possibilidades de problemas de saúde física, né? E que acontecem muitas vezes em decorrência desse estado de estresse. E eu queria saber de você, será que você já presenciou aí, já viveu, já sentiu, já teve algum desses sintomas físicos, assim, de forma duradoura, de forma mais persistente? Ou algum sintoma que você demorou um tempo para entender que tinha relação com a ansiedade? Isso é bem comum. Se você tiver já vivido isso, coloca aqui nos comentários, que é bom também, né, para as pessoas verem que, bom, não acontece só com elas, né? Então, deixa aqui nos comentários se você já viveu algo assim ou conhece alguém que já tenha vivido algo assim. Pode parecer estranho, mas não é nada de outro planeta e eu vou explicar de um jeito que você vai entender de uma vez por todas. Mas antes da explicação, já vou lembrando e pedindo meio segundinho do seu tempo para você deixar o seu like, o seu gostei aqui embaixo no vídeo. Tem a mãozinha, o joinha aqui para você apertar. Por que que isso é importante? Porque isso diz para o YouTube, para essa plataforma que a gente está, que esse conteúdo é interessante, que você está gostando do conteúdo. E quando o YouTube recebe essa informação, ele entrega esse vídeo para mais pessoas que estejam procurando e passando por essas situações. Então, é bem importante quando você deixa o seu gostei, deixa o seu like, é bem importante para a plataforma entregar para mais pessoas. Bom, então vamos lá, entender essa coisa esquisitíssima, né? Como é que algo na nossa mente, na nossa cabeça, pode influenciar e causar sintomas físicos? Ponto muito importante para você entender isso é que, apesar da gente explicar assim, da gente estudar de forma separada, das pessoas se referirem como se fossem duas coisas totalmente separadas, o seu corpo e a sua mente, eles fazem parte de um mesmo conjunto, eles são uma coisa só, né? Então, o seu organismo, né, ele tem várias partes diferentes, né? Então, o seu cérebro, a sua mente é uma parte do seu organismo, mas é uma parte que está ligada a todas as outras. Então, não existe muito essa separação, né? Na prática, não existe essa separação teórica, né? E que até não muito tempo atrás, algumas décadas atrás, séculos atrás, era estudado, né, os fenômenos físicos eram estudados de forma, entendidos de forma separada, né, dos sintomas, dos fenômenos emocionais, psíquicos. Hoje em dia, a gente sabe que tudo influencia. Nossa mente, o nosso cérebro influencia o nosso corpo, envia comandos para o nosso corpo, e o nosso corpo também influencia o nosso cérebro, as ações, né, as funções cerebrais também são influenciadas pelo nosso corpo, pelo que acontece no nosso corpo físico. Uma forma que eu gosto de explicar é a seguinte: o nosso cérebro, ele tem uma função muito central, né, de enviar comandos para todo o nosso corpo, baseado no que ele entende que é necessário em cada momento. Então, se está faltando líquido, né? Se eu estou bebendo pouca água, né? Começa a ter uma alteração, por exemplo, né, assim, da desidratação, eu começo a ficar mais desidratada, o meu cérebro envia um sinal de sede, né, que faz com que o meu corpo vá buscar água, né, isso para todas as nossas necessidades fisiológicas, né, então quando a gente tem que fazer xixi, né, quando a gente precisa dormir, descansar, o nosso cérebro ele vai reconhecendo padrões, informações internas e externas, né, e vai dando comandos para o nosso corpo. Então, eu gosto de dizer que o cérebro é como se ele fosse um gerente de uma grande equipe, tá? Tem vários outros subgerentes, né? Vários outros cargos importantes aí que são ocupados por outros órgãos, né? Em outros sistemas, mas o nosso cérebro é como se fosse um coordenador geral, assim, né? Então, tudo passa por ele. Então, quando a gente fala de momentos de estresse, né? Momentos de ansiedade, o nosso corpo ele envia sinais, o nosso cérebro ele envia sinais para todo o nosso corpo, né, para sair do estado de relaxamento e se colocar no estado de prontidão para a ação, né? Então, e isso serve para
todos os fenômenos que acontecem, para todas as emoções, né? Dependendo do nosso padrão emocional, o nosso corpo ele vai se colocar numa postura diferente, se a gente está mais triste, se a gente está mais feliz, se a gente está mais tenso. Então, o nosso corpo ele vai recebendo comandos de acordo com as necessidades de cada momento, né? Então, não é nada de outro mundo quando a gente diz que uma emoção persistente ou um estado emocional persistente provoca alguma alteração, uma mudança no nosso corpo físico. Isso é fisiologia purinha. E, bom, falando mais especificamente sobre a ansiedade, que a gente já entendeu que ela está dentro desse espectro do medo, né, e do medo de situações, né, esse estado de apreensão, de uma ameaça futura, né, como é que isso acontece? Se o cérebro entende, para o cérebro, na verdade, não faz muita diferença, ele não entende muito a diferença entre uma ameaça real, naquele momento, e uma ameaça futura. A ameaça é a ameaça, e vai tirar a gente desse estado de relaxamento. É claro que dependendo do grau de perigo que o cérebro identifica aquela situação como mais ou menos perigosa, né? A intensidade dessa mensagem, desse sinal que ele envia para o restante do corpo, ela vai ser maior ou menor, tá? Então pode variar um pouco a intensidade, mas ameaça é ameaça. Então, se é um leão, que eu tô aqui, dou de cara com um leão aqui na porta, ou se é uma apresentação, ou uma conta que eu vou ter que pagar, uma conta alta, a fatura do cartão de crédito que vai chegar no final do mês, no início do mês, e eu vou ter que pagar. Não importa, o cérebro ele vai enviar a mensagem de alerta, de prontidão para o restante do corpo, e cada parte do corpo vai responder de forma muito parecida, mudando, claro, em relação, como eu falei, em relação à intensidade. Como é que essa mensagem é enviada? No nosso corpo, os pombos-correio, né, assim, os mensageiros que levam essa mensagem do cérebro para o restante do corpo, né, são os transmissores, e aí tem neurotransmissores e tem os hormônios, né? A gente tem hormônios que circulam ali pelo nosso corpo e a função dos hormônios é levar, basicamente, mensagens de um órgão para o outro, né? Então, nesse estado de estresse, de tensão, de apreensão, existem o que a gente chama dos hormônios do estresse, né? São várias substâncias envolvidas, mas resumidamente, assim, as mais importantes são cortisol e adrenalina, né, noradrenalina, que são substâncias que circulam ali no nosso corpo. Então é como se o cérebro gerente do corpo pegasse um megafone, ou pegasse um alto-falante lá na empresa e mandasse a informação para todos os operários, todos os outros funcionários, né, subordinados ali, através do cortisol e da adrenalina. Então, esses hormônios, eles têm a liberação aumentada nessas situações de estresse, e aí cada partezinha do nosso corpo, quando vê o cortisol, quando vê a adrenalina chegando, sabe que naquele momento é para sair do relaxamento, sair dali do funcionamento normal, ali do equilíbrio, e se preparar para enfrentar aquela ameaça. E por que é importante entender isso? Porque quando a gente tô aqui, né, assim, fazendo esse vídeo, explicando para você, mas se acontece uma explosão, alguma coisa muito grave, obviamente eu vou precisar parar o que está acontecendo aqui para resolver alguma coisa mais urgente, ou pelo menos ver o que é, né, essa situação mais urgente que pode me colocar em risco. Então, por mais que seja muito importante eu estar aqui fazendo esse vídeo para você, para levar essa informação para você, dependendo do que acontece no momento, talvez surjam coisas mais urgentes. E eu vou parar de fazer o que foi programado para fazer nesse momento, e eu vou dar conta dessa demanda urgente, porque é algo que pode estar ameaçando a minha integridade. Dessa mesma forma, os nossos órgãos, quando eles veem o cortisol, a adrenalina chegando, né? Eles ouvem os passinhos deles ali chegando, acontece uma coisa bem parecida. Então, o nosso estômago, a nossa pele, as células da nossa pele, as células do nosso intestino, as células do coração, dos músculos, cada uma está fazendo ali a função, mas quando elas ouvem o barulhinho ali, veem que o cortisol está chegando, elas param, ou pelo menos mudam um pouquinho a função, o padrão do que elas estão fazendo ali naquele momento, e são recrutadas para resolver essa ameaça que está se instalando, que está surgindo.
Então, nesse momento de estresse, o coração, ele começa, se ele vê uma ameaça, ele começa a bombear, né? Como a gente já viu no outro vídeo, ele começa a bombear sangue de forma mais rápida. O pulmão, ele começa a expandir, né? Assim, a respiração começa a ficar mais rápida para poder oxigenar melhor, né? Todas as células. O nosso sistema imune, o sistema imunológico, né? Ele também sofre alterações. E aí a gente vai vendo outros sintomas que, na verdade, são só respostas de cada um dos nossos órgãos àquela situação de ameaça. Em situações de ameaça, em situações em que a nossa vida está sob perigo, existem funções que são mais prioritárias e existem funções que são menos prioritárias. Então, quer ver um exemplo? Uma queixa que é muito comum as pessoas terem é queda de cabelo. E queda de cabelo podem ter vários motivos, né? Desde deficiência de vitaminas, de minerais, enfim, doenças clínicas, né? Outros problemas de saúde, mas o estresse crônico é sabidamente ali uma das causas de queda de cabelo, de um tipo ali, né? De um padrão de queda capilar, de queda de cabelo. E por que isso acontece? Acompanha aqui comigo esse raciocínio, né? Se você já entendeu isso, vai ficar fácil. Se o cérebro está entendendo que aquela ameaça ela continua ali, ela não foi embora, né? Aquele leão, né? Todo dia eu acordo de cara com o leão, vou dormir, o leão está ali, acordo de novo. Eu estou o tempo todo atenta ali, o tempo todo num momento, numa situação, vivendo uma situação de perigo iminente. Então, o corpo, quando ele fica num estresse, sob essa situação de estresse, né, assim, de forma continuada, ele vai cada vez mais entrando no modo de segurança, né, um modo de sobrevivência, o modo de segurança igual do computador, né, quando a gente coloca ali no modo de segurança, abrem pouquíssimos aplicativos e programas, né? É o mínimo necessário para o sistema operacional rodar, né? Então, nesses quadros de estresse crônico, depois de um tempo, é como se o nosso organismo entrasse nesse modo de segurança. Então, é só o mínimo que vai funcionar. Então, o cabelo, por exemplo, né, apesar de ter uma função importante, nossos pelos, o nosso cabelo, né, função de proteção ali de áreas específicas do nosso corpo, eles não são tão essenciais à vida. Então, o corpo, quando ele começa a ter que economizar energia e nutriente, ele vai tirando de onde ele entende que é menos essencial, né? E aqui, só para citar um exemplo, eu estou citando o exemplo da queda de cabelo, né? Mas tem vários outros. O sistema imunológico também, o sistema digestivo também. É claro que a gente precisa do nosso sistema imune, a gente precisa da nossa digestão, mas pensa, acabei de comer uma feijoada, acabei de almoçar e comer um prato de feijoada, preciso fazer a digestão daquela feijoada. Mas vamos supor que o leão apareça ali na hora e a gente precise fugir. Com um estoque de energia limitado, né, que o cérebro precisa ver, bom, eu tenho um estoque de energia limitado, eu tenho duas funções aqui acontecendo, são várias, né, infinitas, né, ao mesmo tempo, mas nesse exemplo aqui, duas funções acontecendo ao mesmo tempo. Eu preciso recrutar energia, os músculos e glicose, açúcar e oxigênio e tudo para poder fugir, né? E eu preciso digerir essa feijoada aqui. Se eu não fujo, vai a feijoada, vai tudo por água abaixo, porque não vai sobrar, né? Não vai sobrar ninguém, porque o leão vai devorar. Então, é mais urgente fugir do leão, né? Então, nesses momentos de estresse muito intenso, tanto de estresse agudo, de ansiedade mais aguda, ou quando isso está de forma mais persistente, né? O nosso aparelho digestivo, não é que ele pare completamente, mas ele sofre alterações também, né? Então, a motilidade, né, a mobilidade gástrica, intestinal, ela fica mais lenta, né? Por isso que o estômago ele passa a liberar menos, né? A escoar menos, né? Os ácidos ali do estômago que fazem a digestão. E aí, muitas vezes, muitas pessoas, né, com alguma frequência relatam dores de estômago quando estão mais estressadas, quem tem gastrite, quem tem úlcera, né? Acaba tendo piora, muitas vezes, desses quadros, nesses momentos de mais ansiedade, mais estresse, né? Surgem, muitas vezes, complicações intestinais, tanto de prisão de ventre quanto de diarreia,
né? Também patologias intestinais, né? Doenças intestinais, principalmente inflamatórias, né? Doença de Crohn, retocolite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, né? Tem vários quadros associados, né? Que não é que sejam causados pelo estresse, mas são pessoas mais suscetíveis. E o estresse, né? E nesse caso, né? Quando a pessoa está em quadro de ansiedade, né? Que é um tipo de estresse continuado, ela funciona como um gatilho de piora daquela função, da função intestinal daquela pessoa, né? E, bom, posso ficar aqui falando inúmeros exemplos do corpo todo, porque tudo pode dar, sofre, né, um impacto, como eu falei, né? O cérebro, ele não manda cortisol e adrenalina para um lugar específico. O nosso corpo todo precisa se preparar para se proteger, né, lutar ou fugir dessa ameaça. E, bom, esse estrago todo, né, que a ansiedade, esses sinais ali do estresse, né, provocam no corpo, né, isso é ruim? Isso é necessariamente ruim? Você pode pensar, meu Deus, Bruno, como é que o nosso corpo vai fazer um negócio desse que faz esse estrago todo? Pelo contrário, isso é ótimo, é natural e é importante que isso seja feito. Isso é uma forma de otimização ali da nossa energia, dos nossos recursos de oxigênio, de açúcar, né, de glicose, do nosso corpo, que o nosso cérebro faz para poder ver o que é mais urgente em cada momento. Então, isso por si só não é um problema, né? O problema acontece quando? Quando esse estado de estresse, ele permanece, porque o nosso corpo é sim programado para responder a esse estresse por um período. A partir do momento em que esse estado de estresse se prolonga, né? A partir do momento em que esse leão chega, né, essa ameaça, esse predador vem e ele não vai embora, né, isso vai me trazendo consequências, porque o corpo ele vai entrando num estado de tentar compensar, tentar economizar energia, tentar entrar nesse modo de segurança, mas chega um momento em que se isso não é cuidado, se esse predador, se esse fator estressor, né, ou fatores estressores, eles não são ajustados e retirados, e aquele organismo ele fica sendo submetido ali por muito tempo a esse estresse, isso vai levando, né, a fadiga, a exaustão, né, e por isso, né, assim, bem resumidamente, é uma das coisas que fazem com que quadros de ansiedade, muitas vezes quando não são tratados, né, e prolongam por muito tempo, eles acabam em algum momento, podem levar a quadros depressivos, né, porque a pessoa entra realmente numa exaustão, numa estafa e deixa de fazer as coisas ali do dia a dia dela porque não consegue, né? Então é muito importante que tenha esse equilíbrio. A gente sim tem que ter essa resposta, né, ao estresse, esses sintomas ali do nosso corpo, ok, acontecerem, são saudáveis, é para acontecer, mas não em excesso, não por um tempo muito prolongado. Um exemplo que eu gosto de usar, né, que ajuda também muita gente a entender, é a glicose, né, o açúcar no sangue. Quando você vai fazer um exame de sangue, vai no médico fazer um exame de rotina, um dos parâmetros que muitas vezes ali, né, a gente pede é glicose, açúcar no sangue. Não é possível alguém ficar sem açúcar nenhum no sangue, isso é perigosíssimo, inclusive você morre se você não tiver açúcar nenhum no sangue, né? Porque o açúcar é energia, a glicose, né? É energia que as nossas células usam, é o combustível do nosso corpo, né? Um dos combustíveis. Então a gente precisa sim ter uma reserva. Só que a gente não pode ter muito. Se essa reserva de glicose ela está muito alta, né? Quando você vai lá, se você dosa, a sua glicose está alta, está acima ali dos parâmetros normais, isso é diagnosticado como diabetes. Então, diabetes é o excesso de açúcar no sangue de forma persistente, porque isso vai trazendo um impacto, uma sobrecarga em todo o nosso corpo e acaba levando, no longo prazo, né, atrapalha a função de vários outros órgãos por conta desse excesso de açúcar, esse desequilíbrio. Né? Então, o exemplo do diabetes, a maioria das pessoas entende bem, né? Não dá para ficar sem nada de açúcar, de glicose, mas não dá para ficar em excesso, né? E é justamente esse excesso que traz impacto ali em todo o corpo e que é chamado de diabetes, tá? Que aumenta o risco, inclusive, de várias outras doenças.
Na ansiedade, a mesma coisa. O estresse, a ansiedade, né, quando o estresse é provocado, né, aqui no nosso tema, aqui, quando o estresse é provocado pela ansiedade, por sintomas de ansiedade, ele causa esse impacto. É importante que tenha, como eu falei, né, como eu expliquei inclusive no outro vídeo, né, a diferença entre ansiedade normal e ansiedade patológica. Se você não assistiu, vai lá assistir, que é bem importante para você entender esse conceito. Então, é importante que tenha um pouquinho, mas se isso começa a ficar em excesso, começa a atrapalhar muito e começa a trazer repercussão em todos os órgãos, né? Todos os outros nossos órgãos, e aí atrapalha o funcionamento do nosso corpo. Então, é aí que está o problema, e é aí que a gente começa a se aproximar, né, assim, de muito provavelmente estar diante de um transtorno de ansiedade, que nada mais é do que essa ansiedade em excesso. Mas, lembrando, transtorno de ansiedade não é pura e simplesmente excesso de ansiedade ou de estresse, tem critérios específicos para isso. A gente vai ver em outros vídeos especificamente cada um dos transtornos de ansiedade para você entender melhor, mas entendendo um pouco melhor essa ligação entre o seu cérebro e o seu corpo, você vai ver que vai ficar muito mais fácil entender as manifestações, né, os sintomas ali que surgem, né, que podem surgir nos momentos em que a ansiedade vai fazer uma visitinha aí em você. Agora me conta aqui nos comentários, eu quero saber se algum desses sintomas aqui que eu falei, se são familiares para você, se você já sentiu algum sintoma ali mais estranho, você já procurou o médico ali por algum outro sintoma que a princípio você estranhou ali quando você foi encaminhado ali para um psiquiatra, para um psicólogo. Conhece alguém que já passou por isso? Coloca aqui nos comentários para saber quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, melhor, né? A gente vai conseguir ajudar mais pessoas. E se você gostou, ajuda nisso também, né? Ó, tem um botãozinho aqui embaixo para você compartilhar com seus amigos, com a sua família, manda no grupo do WhatsApp, no grupo da família, no grupo do trabalho, manda esse vídeo lá, compartilha nas suas redes sociais para que a gente possa realmente levar a palavra da saúde mental, espalhar a palavra da saúde mental pelo mundo. E se você quer aprender mais sobre ansiedade, continuar aprendendo sobre ansiedade, informação é o primeiro passo, né, para a gente melhorar. Então, aqui na descrição desse vídeo tem todos os lugares onde você me acha, onde você acha meus conteúdos, meus textos, minhas postagens, lá no Instagram, no blog, nos outros canais. Então, as aulas, os cursos, né, que estão disponíveis, que vão abrir em breve, tá tudo aqui na descrição do vídeo. E continua de olho aqui no canal. Te espero no próximo vídeo.